O mistério da profecia, oculta. Há mais de 2 milênios, entre páginas desbotadas e versos enigmáticos, um livro do Antigo Testamento guardava segredos que a maioria desconhece. Muitos já ouviram falar das profecias mais famosas, como as visões de Isaías e as revelações de Daniel, mas poucos sabem da existência de um trecho específico, uma mensagem oculta que parece falar diretamente com o nosso tempo. Em uma descoberta recente, estudiosos voltaram a atenção para essa passagem misteriosa, uma profecia esquecida que teria sido escrita por um profeta que viveu em silêncio, sem o mesmo destaque que os grandes nomes das Escrituras. Mas o que exatamente ele viu? A cada linha analisada, uma imagem surpreendente começa a se formar. No meio de uma sequência de advertências e chamados à justiça, o profeta descreve sinais de uma época turbulenta, marcada por guerras, divisões e uma voz que clama no vazio, ignorada pelas multidões. Segundo as anotações, ele teria falado de uma era onde os povos se isolariam e suas vozes ecoariam sozinhas, sem união. Enquanto os especialistas tentam decifrar o real significado desses escritos, as palavras soam estranhamente familiares para quem vive nos dias de hoje. Seria isso uma referência ao isolamento social, ao individualismo crescente e às divisões que assolam o mundo moderno? Porém, o mais intrigante não são as similaridades, mas o aviso final do profeta. Ele alerta sobre um tempo que já está sobre nós, um período que muitos não reconhecerão até que seja tarde demais. Muitos dos estudiosos começam a se perguntar: teria esse profeta antecipado um momento específico de nossa história? Será que estamos vivendo sob os olhos da profecia? Enquanto o mistério começa a se desenrolar, as pistas levam a uma verdade que poderá abalar a compreensão do tempo em que vivemos. Os estudiosos sabiam que haviam encontrado algo raro, mas a identidade do autor dessa profecia oculta permaneceu incerta por muito tempo. Diferente de Isaías ou Jeremias, esse profeta não teve seus feitos e palavras amplamente registrados. Poucos sequer ouviram seu nome. Contudo, em registros antigos e traduções perdidas, surgiu uma figura enigmática, mencionada em fragmentos de textos antigos e em notas deixadas por escribas da época. Era um homem conhecido por suas visões sombrias, alguém que preferiu a solidão e que foi ignorado por seus contemporâneos, que o viam como um alarmista ou um profeta do fim. Seu nome era Azariel, e sua voz ecoa até hoje para aqueles que ousam escutá-la. Azariel viveu em uma época em que Israel enfrentava grandes crises e o povo questionava sua fé. Foi nesse contexto que ele recebeu uma visão que o marcaria para sempre. Segundo os fragmentos descobertos, Azariel teria se retirado para as montanhas por vários meses, isolado em uma caverna. Lá, ele teria registrado visões intensas e perturbadoras que o perseguiam todas as noites, até que decidiu retornar à cidade para compartilhar suas revelações. Porém, suas palavras foram rejeitadas e seus escritos acabaram esquecidos, guardados por alguns poucos que acreditavam que essas mensagens faziam parte de algo maior. Em seu retorno, ele deixou uma advertência. O mundo entraria em uma era marcada pela falsa paz e pela opressão disfarçada de libertação. Ele previa tempos em que o povo seria enganado por lideranças corruptas e pela cegueira espiritual. Os estudiosos que analisam os textos começam a relacionar essas passagens com fenômenos sociais e políticos atuais, onde os conflitos e divisões aumentam, mas disfarçados de ideologias de união. Mas o que mais chamou a atenção foi o trecho final de seu escrito, uma profecia direta. Quando ouvirem falar de paz e de união, saibam que o tempo está próximo, pois é na falsa paz que o fim se aproxima.
Essas palavras lançaram um desafio para todos que buscam entender o tempo presente. Será que Azariel previu a era da informação, das redes sociais e da divisão de ideologias? Cada nova interpretação parece sugerir que estamos vivendo a era anunciada. E com o mundo cada vez mais dividido, a profecia de Azariel começa a ganhar força, ressoando como um alerta sombrio e inevitável. Com a identidade de Azariel finalmente revelada, os estudiosos voltaram-se para decifrar os eventos que ele descreveu, e o que encontraram foi surpreendente. Em uma passagem específica, Azariel fala de uma era de imagens sem substância, onde as pessoas seriam capturadas por ilusões e distraídas do que realmente importa. Ele alertou que o mundo entraria em um período em que a verdade se tornaria confusa e o conhecimento perderia valor. Muitos estudiosos modernos acreditam que essa previsão se refere à era digital, onde a verdade parece se perder em meio a tantas informações. Ao examinar essas palavras, especialistas se perguntam: teria Azariel previsto o surgimento das redes sociais, onde aparências e superficialidades muitas vezes ofuscam a realidade? Ele fala de uma fome de conexões que não podem ser saciadas e de conversas vazias ecoando na escuridão. Em um mundo onde a comunicação está ao alcance de todos, mas o verdadeiro contato é raro, parece que a mensagem de Azariel fala diretamente sobre nossos dias, onde as relações se tornam cada vez mais frágeis e superficiais. No entanto, a profecia não para aí. Em outro trecho, Azariel menciona algo ainda mais alarmante. Haverá uma hora em que os governantes ocultarão a verdade e levarão o povo a andar em círculos, desviando-os do caminho da salvação. Essa frase faz os estudiosos refletirem sobre as manipulações que acontecem nos bastidores do poder. Seria essa uma referência aos tempos modernos, em que a mídia e a política podem moldar a opinião pública e desviar a atenção do que é realmente importante? Muitos associam essa mensagem à crescente desconfiança nas autoridades e no sistema como um todo. À medida que mais paralelos surgem entre as palavras de Azariel e os tempos de hoje, uma pergunta inquietante se forma na mente dos estudiosos e de todos aqueles que tomam conhecimento dessa profecia. Se os sinais realmente apontam para nossos dias, será que estamos tão perto do desfecho final quanto Azariel havia predito? E mais importante, será que ainda há tempo para mudar o curso das coisas? A cada descoberta, os estudiosos se deparam com uma nova camada das previsões de Azariel e, no próximo trecho, ele lança uma advertência que poucos poderiam ignorar. Ele fala de uma época de grande decadência espiritual, onde os homens se esquecerão da luz e seguirão sombras sem forma. Azariel previu uma era em que a busca pelo sagrado daria lugar a uma obsessão pelo material, e o divino seria substituído por ídolos de poder e riqueza. Segundo ele, quando a fé se transformar em mera formalidade, o fim estará próximo. Essas palavras, ditas há milênios, ressoam fortemente para muitos hoje, em um mundo onde valores espirituais parecem estar cada vez mais enfraquecidos. Azariel continua. Ele menciona templos vazios e altares erguidos ao vazio, uma metáfora poderosa que poderia se referir aos tempos em que as práticas religiosas se tornam rituais vazios, sem verdadeira conexão com a fé. Ele antevê uma era em que as pessoas buscarão preencher o vazio espiritual com prazeres passageiros, tornando-se escravas do próprio desejo. Especialistas acreditam que essa parte da profecia fala da substituição da espiritualidade genuína por ideologias que oferecem satisfação momentânea, mas não conseguem saciar a alma. Em várias culturas, essa transformação é visível. O sagrado é substituído pelo efêmero,
e o foco deixa de ser a elevação do espírito para se tornar a gratificação imediata. Mas Azariel alerta que essa mudança trará consequências. Segundo ele, um vazio profundo tomará conta das nações, um vazio que nenhuma riqueza ou poder humano conseguirá preencher. Ele adverte que, quando o espírito for esquecido, os povos cairão em desespero e a sociedade, tal como conhecida, começará a ruir por dentro. E quando eles perceberem o vazio que criaram, será tarde demais para retornar. A metáfora do vazio parece ser uma advertência para um colapso moral e espiritual que poderia preceder eventos catastróficos. A partir dessas palavras, uma sensação de inquietação começa a crescer entre aqueles que acompanham a pesquisa. À medida que a profecia de Azariel se aprofunda, os estudiosos se perguntam se ele poderia estar nos advertindo sobre um futuro que já está em movimento. A sociedade contemporânea realmente se encontra no caminho descrito por ele? Com o tempo se esgotando, a mensagem de Azariel agora soa como uma última chance de retornar ao essencial antes que a grande decadência espiritual nos leve a um ponto sem volta. Azariel não se limita a alertar sobre uma decadência espiritual. Ele vai além, descrevendo eventos que ultrapassam o controle humano. Ele fala de calamidades sobre a terra, águas que deixarão de sustentar e céus que clamarão por justiça. Suas palavras tomam um tom de urgência, pois ele parece antever um tempo em que a natureza, tão ferida pelo descaso e ganância humana, se voltará contra seus próprios habitantes. A linguagem usada por Azariel sugere que o desequilíbrio que os homens criaram no mundo natural se voltará contra eles, um prenúncio que para muitos ressoa com os tempos atuais, marcados por desastres naturais cada vez mais intensos e frequentes. Em uma passagem específica, Azariel menciona o grande gemido da terra, uma metáfora que poderia ser interpretada como o aumento dos eventos catastróficos como terremotos, inundações e tempestades devastadoras. Ele sugere que esses eventos seriam sinais claros para aqueles atentos, avisos que, mesmo diante de uma era de avanços e tecnologia, a humanidade estaria à mercê de forças que não pode controlar. Quando comparado ao cenário atual, com mudanças climáticas e fenômenos extremos que desafiam cientistas e líderes mundiais, a profecia parece cada vez mais real e próxima. Mas a profecia de Azariel tem mais nuances. Ele adverte que, enquanto os povos estarão ocupados em conflitos internos e disputas por poder, esses sinais serão ignorados. A visão de Azariel parece indicar um futuro em que a distração e a disputa impedirão os homens de perceberem a gravidade da situação. Eles estarão cegos diante das catástrofes, ocupados em se dividir e em guerrear, enquanto a criação cobra seu preço. Essa imagem é alarmante, pois mostra que, enquanto a humanidade se envolve em lutas triviais, a própria Terra cobrará seu tributo por séculos de exploração e destruição. À medida que o capítulo se desenrola, o público sente a crescente urgência da mensagem de Azariel. A cada evento previsto, a possibilidade de uma reação da natureza ao desequilíbrio do homem fica mais evidente. No entanto, a pergunta permanece: ainda é possível mudar esse destino? Ou as calamidades que Azariel previu já estão além de qualquer intervenção? O cenário final desenhado pelo profeta sugere que estamos caminhando para um ponto de ruptura onde as consequências são inevitáveis. Avançando em sua profecia, Azariel dirige seu olhar para os governantes do futuro. Ele fala de uma era dos enganadores, um tempo em que aqueles que se levantarem para liderar não estarão interessados no bem de seus povos, mas em suas próprias ambições. Ele adverte que esses líderes, com línguas de mel e corações de pedra, atrairão multidões com promessas de paz e prosperidade, mas no fundo
estarão apenas tecendo armadilhas para a própria destruição de suas nações. Essas palavras trouxeram desconforto aos estudiosos, que não puderam ignorar a semelhança com os tempos modernos, em que a política é muitas vezes marcada por divisões, enganos e manipulação. Segundo Azariel, esses líderes farão de tudo para manter o poder, mesmo que isso signifique criar falsos inimigos, manipular a verdade e controlar a informação. Em suas palavras, eles erguerão falsos ídolos e arrastarão os inocentes para sua causa, disfarçando suas ambições como atos de justiça. Ele prevê um período em que os governantes serão mestres na arte da persuasão, usando suas palavras para iludir as massas. Muitos acreditam que essa parte da profecia se aplica diretamente aos tempos de hoje, onde a verdade é constantemente distorcida e onde lideranças podem criar narrativas que distanciam a população da realidade. Azariel também alerta que, nesses tempos, o povo estará tão absorvido pelas promessas desses governantes que deixará de lado os valores espirituais, esquecendo-se de buscar a verdade em suas próprias almas. Ele menciona que, por causa dessa cegueira, muitos acabarão participando, sem saber, de um sistema que os afasta de Deus. Eles vão seguir seus líderes como ovelhas, acreditando que são protegidos, mas estarão cada vez mais presos na rede da mentira e da corrupção. Essa imagem causa arrepios aos que estudam a profecia, pois indica que a sociedade estaria trocando a fé verdadeira por promessas vazias. A visão de Azariel não para por aí. Ele adverte que esse engano culminará em uma profunda crise de confiança. Segundo ele, haverá um momento em que os olhos se abrirão e o povo perceberá o quanto foi enganado. Mas, ao descobrir a verdade, muitos se sentirão perdidos, sem saber em quem ou no que acreditar. Azariel descreve esse despertar como o grande vazio, onde a fé já estará enfraquecida demais para resgatar aqueles que foram enganados. O capítulo termina com uma pergunta incômoda. Será que é possível evitar esse destino? Ou a era dos governantes enganosos já está entre nós? Após descrever uma era de enganos e calamidades, Azariel chega a uma advertência definitiva para aqueles que ainda teriam ouvidos para ouvir. Em suas palavras, ele diz: "Quando os sinais estiverem diante de vós e a mentira reinar, ainda haverá uma última chance para retornar ao caminho." Essa última chance, segundo o profeta, seria um chamado ao arrependimento sincero e à busca pelo que é eterno. Azariel implora que o povo abandone as ilusões e retorne à verdadeira fé, deixando para trás o vazio e as mentiras. Ele prevê que, sem esse retorno, um destino terrível aguarda. Azariel descreve que, no tempo do fim, muitos serão esfriados em seus corações, distraídos pelas preocupações e prazeres do mundo e perderão a capacidade de reconhecer a verdade. Ele adverte que o arrependimento não será apenas uma escolha, mas uma necessidade urgente para salvar a própria alma. Em seu aviso final, Azariel fala de uma purificação iminente, onde cada um será confrontado com suas escolhas e ações. Somente aqueles que tiverem um coração sincero, humilde e arrependido escaparão da hora da tribulação. Ele declara, sugerindo que o retorno à fé será a única esperança de salvação. Para muitos dos estudiosos, essas palavras são um eco direto das advertências que encontramos em outras partes da Bíblia. O arrependimento e a busca pela retidão não são apenas um conselho, mas um caminho para a redenção. Azariel enfatiza que, se as pessoas não se voltarem para Deus, um período de escuridão cairá sobre a humanidade. Ele descreve a grande noite, um tempo de provações onde a fé de cada um será testada. Aqueles que sustentarem a verdade em seus corações brilharão na escuridão,
enquanto os enganadores serão consumidos por sua própria iniquidade. No fim desse aviso, Azariel reforça que ainda há esperança, mas que esta é limitada pelo tempo. Ele menciona um prazo misterioso, um ponto em que a oportunidade para o arrependimento não estará mais ao alcance. Para ele, os sinais e catástrofes são avisos misericordiosos para despertar a humanidade. Contudo, se continuarem ignorando esses sinais, o juízo será inevitável. Com isso, o capítulo termina, trazendo ao público uma sensação de urgência e reflexão. Seria esta, então, a nossa última chance para nos reconciliarmos com o divino? Na conclusão de sua profecia, Azariel finalmente revela o momento que ele chama de o dia do grande julgamento. Esse dia, segundo ele, será uma época de separação, onde cada indivíduo, cada nação e cada governante será confrontado com a verdade. Azariel descreve esse evento como um fogo purificador, que não é literal, mas espiritual, um momento em que todas as mentiras, enganos e corrupções serão expostas diante do próprio Criador. Ele escreve: naquele dia não haverá esconderijo. Cada um verá suas ações refletidas como em um espelho, e o peso de suas escolhas será revelado. Esse julgamento não será como o julgamento humano, Azariel adverte. Em suas palavras, ele explica que não será baseado em aparências, mas no coração e nas intenções. As máscaras cairão, ele afirma, sugerindo que os atos de bondade realizados por egoísmo e as promessas feitas por interesses próprios serão revelados por aquilo que realmente são. Para aqueles que viveram com sinceridade, a profecia indica que haverá paz e um caminho para a redenção. No entanto, para os que se entregaram ao engano, o profeta prevê um destino de profunda angústia e arrependimento, uma noite escura que nunca termina. Azariel deixa claro que o dia do grande julgamento será também uma oportunidade de restauração. Ele afirma que, após o julgamento, a terra passará por uma fase de renovação. As nações, as crenças e até mesmo a natureza serão restauradas em um estado de harmonia, livre das influências corruptoras que levaram ao colapso. Os justos herdarão a terra e nela reinará a paz que não tem fim, escreve ele, descrevendo um cenário de esperança e redenção. Sua visão, embora severa, oferece um vislumbre de um mundo novo e puro que poderá surgir após o fim dos tempos. A profecia, portanto, termina não com destruição completa, mas com uma promessa de renascimento. Para muitos, esse final trouxe alívio e esperança. No entanto, Azariel deixa uma última advertência. Mas apenas aqueles que ouvirem o chamado do arrependimento e permanecerem firmes na verdade verão essa nova terra. Suas palavras, gravadas há séculos, parecem clamar ao mundo atual para que desperte e retorne ao que é essencial antes que o grande julgamento se torne realidade. Ao fim de sua profecia, Azariel deixa uma mensagem final para aqueles que viveriam tempos de provações. Se ainda houver luz em vossos corações, deixem que ela brilhe e ilumine o caminho de volta à verdade. O profeta sabia que muitos encontrariam conforto e esperança em suas palavras, mas que outros seriam confrontados com uma decisão crucial. A última linha do manuscrito, rabiscada como uma oração, diz: para aqueles que veem, que o Senhor abra os olhos, para aqueles que ouvem, que o Senhor abra os ouvidos. O tempo é breve. Com isso, encerra-se a visão de Azariel, um relato que atravessa gerações e convida cada um de nós a refletir sobre o destino da humanidade e o valor da fé. Você já tinha ouvido falar das profecias ocultas do Antigo Testamento? Será que os antigos já previam os tempos de hoje? Se você ficou intrigado com essa visão,
Prepare-se para mergulhar ainda mais fundo em mistérios esquecidos e alertas deixados por profetas da antiguidade que parecem ecoar até o presente. Não deixe de se inscrever no canal para acompanhar novas revelações e curiosidades sobre as profecias bíblicas e os sinais dos tempos. Se você acha que este conteúdo precisa ser conhecido por mais pessoas, compartilhe com amigos e familiares. Deixe o seu comentário com o que mais te surpreendeu nesta jornada e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Lembre-se, profecias não são apenas para revelar o futuro, mas para nos ensinar sobre o presente. Será que estamos vivendo o que os profetas previram? Junte-se a nós e vamos descobrir juntos. Até o próximo vídeo.